He is for you, always in all. Oi, meu irmão, oi, minha irmã. Hoje nós estaremos iniciando a série de sermões chamada Reconstruindo a Nação. Se você não viu o aviso no grupo da igreja, eu recomendo que você pause esse vídeo e leia do capítulo 1 de Esdras até o capítulo 4. A gente está iniciando o sermão Reconstruindo a Nação, onde nós vamos fazer pregações no livro de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, se você não viu o aviso, antes de ouvir esse sermão, leia o capítulo de Esdras do capítulo 1 até o capítulo 4 de Esdras. Amém? Vamos lá, vamos dar início. Qual seria a primeira coisa que você faria se você fosse um exilado vindo de uma terra estrangeira para sua terra natal? Quais que seriam as suas escolhas, né? O que você iria querer fazer? Quais seriam as suas prioridades? Né? Nessa série de sermões que a gente vai falar aqui, a gente vai ver um Israel voltando do exílio. A gente vai ver quais foram as escolhas que os judeus tomaram, né? O que era certo, o que era errado, e o que a gente pode aprender com todas as escolhas deles. Nesse primeiro sermão da série, nós vamos falar sobre Esdras do capítulo 1 até Esdras do capítulo 4, entenderam? Porém, antes, vamos fazer uma introdução para a gente se situar. Após o reinado de Salomão, o reino é dividido em dois. O reino do sul, composto das tribos de Judá e Benjamim, e o reino do norte, composto de todas as outras tribos. Ambos os reinos se afastam do Senhor. É por isso que surgem aqueles profetas que têm livros na Bíblia. Isaías, Jeremias, Ageu, Isaías, Jeremias, Amós, Abacuque, Naum. Todos esses profetas surgem porque o povo se desviou do Senhor e clamavam para que o povo se arrependesse e voltasse aos caminhos do Senhor. O reino do norte até tem alguns reis que em alguns momentos, alguns reis ali que se mantêm, voltam ao caminho do Senhor, se mantêm e seguem os caminhos do Senhor. O reino do sul, o reino do sul, alguns reis ainda se mantêm ali fiéis ao Senhor. Mas no reino do norte, nenhum deles volta para os caminhos do Senhor. Então, né, Deus traz o castigo por conta dos pecados deles, para ambos os reinos. O reino do norte sofre primeiro o castigo quando ele é invadido pelos assírios. E o reino do sul, ele sofre o castigo depois, quando eles são destruídos e os judeus são exilados na Babilônia. Ambos os reinos são invadidos como um justo castigo divino. Mas ao mesmo tempo que Deus, por meio de seus profetas, ameaçava o castigo, a punição, ele também prometia a redenção. Lá no capítulo 25 de Jeremias, a gente vai ver que Deus fala que após 70 anos, Deus traria de volta o seu povo do exílio. Aqui no verso 1 do capítulo 1 de Esdras, a gente vai ver dizendo assim: no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Então, o que o verso começa nos mostrando é que é Deus quem toma a iniciativa. É Deus quem traz o seu povo de volta do exílio para a sua terra, não porque o povo aprendeu com o castigo, muito pelo contrário. O que a gente vai ver aqui ao longo dessa série de sermões é que seria uma coisa que não aconteceu, eles terem aprendido com seus erros. E aí Deus desperta o espírito do rei Ciro. Quem é Ciro? Quem é esse Ciro aqui? Ciro é o rei da Pérsia, é o fundador do Império Persa. E a libertação de Israel, essa volta ao exílio, ela se dá justamente quando
quando a Pérsia invade a Babilônia e destrói a Babilônia. Nesse momento é que acontece a volta para o exílio, quando Ciro faz um decreto dizendo, como diz no verso 2, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Primeiro, por que Ciro se refere a Deus como Deus dos céus? Sendo ele um ímpio, não era judeu nem adorava o Senhor. A expressão Deus dos céus era utilizada para se referir a toda e qualquer divindade naquele tempo. Não só os deuses dos outros povos, como os seus próprios deuses persas. O que Ciro está fazendo aqui é buscar uma forma de ter paz em seu reino. Como a gente vai ver isso lá em Esdras capítulo 6, verso 10, e no capítulo 7, verso 23, a gente vai ver que as atitudes dos reis da Pérsia era basicamente não irritar as divindades dos povos as quais eles dominavam. Então, para fazer isso, uma das formas era que eles tratavam os outros deuses como eles tratavam os seus e permitiam certas liberdades religiosas. Ou seja, politicagem. O que Ciro está fazendo aqui é isso. Os judeus não eram especiais. Então, primeiro, cuidado com aquele político que vive clamando a Deus, que vive falando de Deus, tendo Deus na sua boca, mas não tem Deus no seu coração. Porém, aqui a gente vê a mão do Senhor soberana sobre a história da humanidade. Quando a gente vê que lá em Isaías 45, Ciro ele é chamado de ungido do Senhor, capacitado para a batalha por Deus e que serviria ao plano divino da redenção. Tudo isso 150 anos antes desse texto, de tudo e desse decreto ele acontecer. Então, a partir do verso 5, o povo volta. E aí o verso 5 diz: então se levantaram os cabeças de família de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Então, de novo, a gente vê aqui Deus tomando a iniciativa, onde Deus desperta o coração do seu povo para que o seu povo volte. No verso 6 e 7, a gente vai ver que todos os vizinhos dos judeus foram instruídos a auxiliarem com provisões para que eles voltassem, para que eles tivessem provisões para a sua volta para a terra natal. Isso remete a lá no Egito, quando, após os israelitas conseguirem a libertação de Faraó, Faraó instruiu todos os egípcios ali a auxiliarem os israelitas em quaisquer provisões que eles precisassem. O que ele está mostrando aqui, o texto, é que essa volta dos judeus do exílio para a sua terra é igual, é semelhante à volta, à ida dos israelitas do Egito para a terra prometida. O verso 7 vai nos mostrar a misericórdia de Deus, quando Ciro permite que todos aqueles objetos que Nabucodonosor roubou do templo quando ele invadiu, que ele pegou do templo quando ele invadiu Israel, invadiu Jerusalém, ele permite que todos aqueles objetos sejam retornados a Jerusalém, que eles possam, Ciro permite que os judeus peguem todos aqueles objetos para que assim eles possam construir o templo. E aí a gente vê a misericórdia de Deus agindo com o povo. Lá no verso 5, a gente viu que Judá, quem volta, a princípio, são os líderes, dos líderes das famílias de Judá e Benjamim. E aí, como eu tinha dito, Judá e Benjamim formavam a tribo do reino, eram as tribos que formavam o reino do sul. Isso vai ser importante mais à frente. O capítulo 2 lista todos aqueles que regressaram nessa primeira leva de exilados. E aqui a gente chega ali no verso 2 e encontra nossos dois protagonistas da nossa história, que é Zorobabel, descendente de Davi, líder dos judeus aqui, e Jesua, que é
o sumo sacerdote. Mas antes de a gente entrar, vamos fazer uma rápida explicação. Qual a identidade do cristão? O que identifica o cristão como tal? Uma das formas que a gente manifesta a nossa fé, ela se dá por meio da comunhão, da congregação de vários cristãos no mesmo local. Todo cristão ama congregar, estar junto dos seus, ama estar na igreja. Nesse período de pandemia, inclusive, o que a gente mais quer é que a gente possa voltar e assim poder congregar todos juntos. Eu, você, todos nós queremos estar de volta à igreja de Deus, louvando o Senhor, né, cantando ao Senhor, ouvindo a sua palavra. O que a gente vai ver na série de sermões aqui é uma mudança na forma como a fé dos judeus ela era manifesta. Até então, ela era manifesta por meio de ritos. Cumprir, ir a festas, levar sacrifícios, seguir os rituais, dar as ofertas. Todas essas coisas eram manifestas dessa forma. A fé dos judeus era manifesta dessa forma. E o templo, ele era o símbolo dessa fé. Porque era no templo que eles se reuniam, era no templo que Deus habitava, era no templo que eram feitos os sacrifícios. E é em Jerusalém que eram feitas as festas que a lei exigia. Então, Jerusalém e o templo têm um significado especial para os judeus. E aí o que a gente vai ver nessa série é que é uma mudança brusca da forma como a fé dos judeus se manifestavam. Até então aquilo era manifesto dessa forma, mas depois daqui as coisas vão começar a mudar, né, devido a conflitos com a cultura grega, entre outras coisas, para uma fé que se manifesta única e exclusivamente na Torá e na comunhão. E derivado disso aqui é que vão surgir os fariseus da época de Jesus. E daqui é que vai sair as noções de comunidade, de viver em comunhão que a igreja cristã vai adotar quando ela começa a crescer. Mas nesse momento, o que o judeu mais quer, assim como nós queremos voltar para a pandemia, voltar para a igreja depois da pandemia, o que o judeu mais quer é voltar para sua terra, reconstruir o seu templo, para assim poder novamente seguir os rituais e oferecer os seus sacrifícios. E aqui a gente vê os nossos dois protagonistas, que é quem? Zorobabel e Jesua. Imagina esse momento, Zorobabel e Jesua ansiosos para voltar, porque eles tinham uma missão, reconstruir o templo. Imagina o coração deles, ansiosos, com medo, porque eles eram homens como eu, como você. Imagina o coração deles como devia estar, né? A lista do capítulo 2 aqui, ela tem uma peculiaridade. Ela começa descrevendo as pessoas comuns. Isso mostra o quê? Foram pessoas comuns, pessoas como eu e você, que reergueram o templo da cidade. Não foram pessoas capacitadas, foram gente comum. Segunda coisa que essa lista vai nos trazer é o quê? Descendência importa. Somente descendentes de Levi e descendentes de Arão podiam ser levitas e sacerdotes. Então, não era qualquer pessoa que poderia, né, servir no sacerdócio. E a terceira coisa, por meio da lista, a gente vê justamente o quê? O cuidado que Zorobabel e Jesus estavam tendo e a preocupação que eles tinham em se manter santos e cumprir os mandamentos do Senhor, onde somente aqueles que deveriam, né, cumprir, ser sacerdotes, poderiam ser, né, saber quem de fato era descendente para que esse pudesse exercer o sacerdócio e aqueles que não eram não pudessem. Ou seja, a preocupação que eles tinham em manter, né, os mandamentos do Senhor sendo cumpridos. Lá no verso 68 e 69 do capítulo 2, a gente vai ver que os líderes das famílias ofereceram ofertas voluntárias ao templo. E perceba o termo voluntárias, eles não eram obrigados. Eles fizeram aquilo porque eles também estavam, assim como Jesus e Zorobabel, eles estavam empolgados, ansiosos para que o templo voltasse a ser construído. Eles queriam aquilo.
né? E o que a gente aprende com isso tudo? É que grandes mudanças, grandes reformas, elas são feitas por pessoas comuns, gente como eu e você, que doam o seu tempo e o dinheiro, além daquilo que é necessário para que as coisas aconteçam. Quando a comunhão voltar, quando a pandemia passar e a gente puder voltar para a igreja, você vai continuar nos mesmos erros? O nosso sentimento tem que ser exatamente igual a gente vê aqui de Zorobabel e Jesua, que estão voltando com a missão, estão voltando ainda que com medo, dispostos a se manter fiéis ao Senhor, dispostos a viver um relacionamento com Deus. Então, quando você voltar para a comunhão, se envolva com as pessoas, ame a comunhão, busque a unidade da fé e crescer em amor. Como diz Paulo lá em Filipenses, viver de uma maneira digna das boas novas. Então, eles chegam na cidade, os judeus chegam na cidade, imagina, e vão encontrar a cidade destruída, o templo destruído, tudo destruído. Imagina o sentimento deles voltando nesse momento a encontrar tudo destruído. Provavelmente de uma profunda dor, um sentimento de profunda perda. Mas esse não era um momento de luto, esse era um momento de cumprir a missão, de reerguer o templo do Senhor. Não havia tempo para lamento. Então, a partir do verso 2, a gente vai ver que Jesua, junto com os outros, eles começam a construir, a reerguer o altar onde se faziam sacrifícios, antes mesmo de construir o templo. Isso nos mostra que é o quê? A relação com Deus, o relacionamento com Deus, ele precisava ser restabelecido antes mesmo do templo ser construído. Eles, então, reconstroem o templo, o altar de sacrifício, onde faziam sacrifício, no mesmo lugar onde ele era originalmente. E ali eles começam a fazer sacrifícios conforme diz a lei de Deus, né? Nos horários especificados, nos dias especificados, sacrifício que as festas exigiam, tudo conforme a lei de Deus mandava. Lá no verso 4 e 5, a gente vai ver que eles se reúnem depois de voltar. A primeira coisa, depois de voltar, eles se reúnem para celebrar a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. E nesse momento, eles fazem, né, todos os sacrifícios, fazem todas as coisas que a lei manda, mas também trazem ofertas voluntárias. Ofertas que iam além daquilo que as festas estabeleciam. E aí você vê de novo, olha que povo disposto a voltar e a cumprir e a seguir os mandamentos de Deus e a seguir com aquilo que Deus diz. Lá no verso 3, a gente viu que, ainda que, eles voltaram, eles construíram o altar de Deus, mesmo estando com medo dos povos ao redor. Ainda que eles estivessem com medo, eles voltaram e construíram o altar, porque estabelecer a relação com Deus era importante, estabelecer a volta dos sacrifícios era importante. Então, a partir do verso 7, o templo, de fato, começa a ser construído. Lembrando que, verso 7 do capítulo 3, de fato, a partir desse verso, o templo começa a ser construído. E aí, quando a gente começa a ver a descrição das coisas, por exemplo, a madeira que é trazida a madeira de cedro que é trazido, né, lá do Líbano, essas descrições, elas batem exatamente com as mesmas descrições quando Salomão estava construindo o templo. Ou seja, essas madeiras aqui que eles estão trazendo para reconstruir o templo são as mesmas madeiras que foram usadas do mesmo local que foram usadas para construir o primeiro templo. E aí, de novo, é importante saltar aqui o empenho que eles tinham. Então, eles começam a construir o templo, aqui a gente vai ver, eles começam a fazer as fundações do templo para que começam a fazer a base daquilo que será o templo. Quando finalmente a base do templo ela é concluída, eles decidem fazer um culto.
É o que a gente vê a partir do verso 10. Então, os fundamentos do templo são feitos, são reerguidos. A base do templo, do que será o templo, está ali. Eles decidem fazer o quê? Então, um culto a Deus. Reúnem todo o povo e dão um culto de ações de graças a Deus por aquela fundação construída. Nesse momento, quando a base é construída, quando as fundações são construídas, que aqueles que no passado viram o templo antigo e agora se deparam com esse novo, eles percebem uma coisa: o templo é menor, ele é mais modesto do que esse templo atual, ele é mais modesto do que o antigo. Então, nesse momento que todos aqueles que conheciam o templo antigo choram, enquanto aqueles que não conheciam o templo antigo, jovens, que não sabiam, que não tinham o templo do Senhor, esses se alegram com a construção desse templo. Choram por quê? De tristeza, ao se depararem com, talvez, vamos dizer assim, a insignificância desse templo. Aqui, nesse momento, é apenas um momento de tristeza. Mas a gente vai ver que lá na frente, isso vai virar uma repreensão do Senhor. Quando Ageu, o profeta Ageu, vai dizer que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E o profeta Zacarias vai dizer o quê? Lá no Zacarias 4, no verso 9, diz que para que o povo não despreze os começos humildes. O que Deus está falando aqui para esse povo é que Deus está no controle. E por mais que pareça pequeno o tempo, por mais que pareça humilde, o povo não deveria desanimar ou murmurar, porque Deus estava no comando e o templo seria construído. Eles precisavam confiar em Deus. Uma movimentação dessas, vocês imaginam, de uma construção de um templo não é passar desapercebida por outros povos. E óbvio que todos os outros povos perceberam. Lá no verso 4, a gente vai ver aqui o quê? A construção do templo chamou a atenção. E a gente vai ver o quê? Ouvindo, no verso 4, capítulo 4, verso 1 diz assim: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltavam do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram a Zorobabel e aos cabeças das famílias e lhes disseram: deixar-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos ao vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir aqui. Apesar de chamar de inimigos de Deus, inimigos do Senhor, pelo diálogo que eles tratam aqui, a gente vai ver que essas pessoas, na verdade, são o quê? Samaritanos. São pessoas do reino do norte. Depois de tudo que tinha acontecido, dos reinos se dividirem, ambos passarem por aquele processo de invasão, aqueles do reino do norte, como eu havia dito, nenhum dos reis, daqueles reis, se voltou para o Senhor. Antes eles fizeram o quê? Se dedicaram a outros ídolos. Além disso, como a gente vai ver lá em 2 Reis, capítulo 17, do verso 25 ao verso 40, lá vai dizer que o quê? Não só eles adoraram outros reis, como eles se misturaram com outros povos, ou seja, casamentos mistos. E isso vai gerar o quê? Um povo completamente idólatra que fez tudo aquilo que a lei do Senhor não disse. É por conta disso, que Zorobabel e Jesua não vão querer se contaminar de novo. Por isso que, a partir do verso 3, eles vão fazer o quê? Eles vão negar essa ajuda. Porque eles estavam dispostos a cumprir aquilo que Deus disse. E eles não querem se contaminar com aqueles do norte. Eles querem se manter fiel ao Senhor. E aqui, é que começa essa pequena grande rixa que mais à frente vai se tornar uma rixa muito séria entre os judeus e samaritanos, lá no tempo de Jesus. Começa desde aqui. E aí eles negam a ajuda desses samaritanos. E aí, a partir dessa negativa que Zorobabel e Jesua dão, os inimigos do Senhor decidem o quê? Decidem atrapalhar a obra do templo. E aí a gente vê que, na verdade, desde o início, eles queriam atrapalhar
que a intenção deles nunca foi ajudar. E aí, nesse momento, a partir do momento que eles decidem atrapalhar o templo, ele é a construção do templo, como a gente vai ver, né? Aqui no verso 5, eles decidem atrapalhar, e lá no final, no verso 24, a gente vai ver que a obra do Senhor, ela para, a casa de Deus, a construção do templo, ela para de ser construída por 15 anos. O que a gente viu até aqui? Tudo isso que a gente aprendeu até aqui. O povo estava decidido a retornar à sua terra. Sabia que Deus estava com eles, caminhou até Jerusalém para reconstruir o templo, para restabelecer essa relação. O povo se dedicou, deu ofertas voluntárias, construiu as fundações, negou a ajuda de gente que não poderia, que não quis, que não queria ajudar de fato. Mas diante da primeira dificuldade, o povo cedeu. Fica parecendo que é uma coragem falsa, sabe? Uma covardia disfarçada de coragem. E no fim das contas é isso. Toda aquela dedicação que eles tinham, todo aquele empenho que eles mostraram, que a gente viu ali, não se valeu de nada diante do primeiro real confronto. Aquela santidade, aquele caminhar, tudo foi falho. Zorobabel e Jesua, eles falham aqui nesse momento. O que você faz quando, depois de você perceber ali que você está caminhando com Deus, nossa, tudo está funcionando, estou plenamente bem, você vai lá e cai de novo naquele pecado que você sempre caía. E aí nesse momento você se sente como? Arrasado. Você por vezes decide não buscar Deus, você sente vergonha de falar com Deus em oração, você não tem desejo de voltar para a casa do Senhor. Quantas vezes a sua confiança em Deus, ela não é abalada pelos menores problemas da sua vida? E você achou que você não deveria mais se relacionar com Deus. Talvez você ache que estou exagerando, porque como diz o verso 5 do capítulo 4, onde você vê que esses samaritanos agiram de maneira a corromper, a subornar agentes, a corromper pessoas para que a obra não fosse concluída. Talvez você pense que é compreensível. Poxa, o bom senso vai dizer que, de fato, a culpa não foi deles, eles tiveram um empecilho. Será? Lá no livro de Juízes, no capítulo 1, verso 19, a gente vai ver que Deus tinha dado uma ordem aos israelitas para que eles tomassem a terra prometida, né? E o objetivo deles era expulsem os estrangeiros. A gente vai ver que eles, a Bíblia não vai nos dizer lá no verso 19, que eles não conseguiram expulsar os estrangeiros. Então, chega no verso 2, aliás, no capítulo 2 de Juízes, no verso 2, a gente vai ver o anjo do Senhor dizendo para eles que eles não quiseram. A Bíblia diz que eles não conseguiram. O anjo do Senhor diz que eles não quiseram. A desobediência desses israelitas baseou-se no que para eles eram bons motivos. Para Deus, eram desculpas esfarrapadas. Eles tinham uma missão: expulsar os povos. Não o fizeram. É importante se questionar uma coisa. Será que quando eu digo para Deus não consigo, será que na verdade eu não estou dizendo eu não quero? A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, verso 13, que Deus não permitirá que sejais tentados além da vossa força. O que Deus tinha dito para os israelitas era claro, lá em Juízes: expulsem os povos. A Bíblia diz que eles não conseguiram. Deus vai dizer que eles não quiseram.
Deus jamais colocará em nossas vidas coisas as quais a gente não vai ter capacidade de conseguir. O que o livro de Esdras e o livro de Juízes e, enfim, toda a Bíblia vai nos mostrar é que Deus é misericordioso apesar das nossas falhas, mas em sua graça ele agirá de maneira a tirar todo o fingimento e toda a sensibilidade em relação aos nossos motivos e às nossas atitudes. Para Deus, nesse ponto aqui de Esdras que a gente está falando, eles se acovardaram. Eles não confiaram no Senhor. E o que a gente vai ver no próximo sermão, lá em Ageu, é que diante da dificuldade, eles preferiram se voltar para si e para seus próprios interesses. Não enfrentaram o inimigo. Você pode querer condenar esses exilados por agir assim, mas você age exatamente da mesma forma que eles quando os problemas aparecem. O nome disso é romantizar o fracasso. Jesus disse que nós enfrentaríamos aflições. Não estamos livres de problemas. Você ficará doente. Você morrerá. Mas em todas essas coisas, assim como ele disse para Paulo, ele também nos diz: a minha graça te basta. A boa notícia é que Cristo morreu pelo seu pecado. E por conta da fidelidade dele, é que você pode se achegar ao Pai. Zorobabel e Jesus falharam com o povo. Não foram fiéis na missão que tinham que cumprir. Eles não construíram o templo, interromperam a construção por 15 anos. Mas Deus não falhou. Cristo não falhou. E é por isso que você pode confiar a Ele, confiar a sua vida a Ele. A gente vai ver nos próximos sermões que tudo isso aqui era a sombra de algo maior. Toda essa volta dos exilados nos ensina que nós devemos confiar no Senhor, mesmo quando parecer que Deus não está conosco. A gente tem que ver que Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. Desde as grandes coisas, como a gente viu, o que a gente viu? Como Deus controlou, quando tem o controle da história, quando ele agiu despertando o coração de Ciro até as pequenas coisas, como na tristeza dos exilados ao verem o templo, as fundações do templo. Desculpa. É por isso que Neemias vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Se estamos com Deus, devemos nos alegrar, ainda que a vida diga que não. Cristo morreu por nossos pecados e é por isso que a gente pode se alegrar com Ele. A missão que Deus deu a Zorobabel era construir o templo. A desobediência em parar a construção, ela nos mostra que apesar de toda a fidelidade que a gente narrou até aqui, eles não confiaram totalmente em Senhor. Eles não entregaram toda a sua vida a Deus. E quando eles não entregam toda a sua vida a Deus, isso gera algo sem solidez. A obediência parcial, ela gera desobediência total. Permita que Deus esteja em todas as áreas da sua vida, não apenas uma. Permita que o discipulado de Deus com você seja total e não parcial. Jogue fora todos aqueles seus ídolos que estão guardados consigo e entregue toda a sua vida a Deus. Todas as áreas da sua vida a Deus. Quando a comunhão voltar, e ela vai voltar, volte com alegria, disposto a mudar os seus erros, a seguir os mandamentos do Senhor. E se falhar no processo, lembre-se da graça. Lembre-se que você tem um Deus misericordioso que morreu na cruz por você e que pode te perdoar. Lembre-se da graça. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar a Deus. Senhor, que a sua palavra seja posta no coração
dos meus irmãos, que ele possa guardar isso que está dito aqui, que esse ensinamento possa ser de grande valia para ele, Senhor. E que ele não venha esquecer dessas coisas, Pai. Que eu não venha esquecer dessas coisas, Deus. É que eu te peço, em nome de Jesus, amém. É isso. Obrigado por prestar atenção nesse sermão e até o próximo sermão da série.